Bom dia, queridos. Muito bom. Dormiram bem, comeram bem e hoje é o último dia da carruagem. Amanhã é abóbora, então é abóbora para todos, né? Sabe que amanhã a gente tem mutirão no seminário. Se você quiser ficar, você pode nos ajudar. Eu controlo o hidrante, que assim, para poupar o nosso serviço, a gente já lava com hidrante, né? Então eu falo, essa é a minha parte, que eu gosto de molhar tudo, e as pessoas que passam perto também já sabem disso. Enfim, tudo tem que ser um pouco divertido, senão a vida fica pesada, né? E de pesado já basta a gente. Certa vez eu fui convidado para participar de uma solenidade lá na Inglaterra. E eu deveria representar o povo evangélico do Brasil numa solenidade de uma instituição inglesa que também, como tudo lá, pertence à coroa, em parte. E aí eu recebi uma carta. E essa carta dizia o seguinte: você precisa se preparar porque haverá ali um representante da coroa inglesa, um príncipe, da família real, e você tem alguns parâmetros, não, como se diz? Protocolos para serem cumpridos. E eu falei, beleza, comecei a ler a carta. Você não pode levar celular, você não pode tirar foto. Quando ele passar por você, você não pode estender a sua mão para cumprimentá-lo, você tem que se curvar, você tem que fazer alguma coisa, enfim. Eu fiquei meio desconcertado, extremamente preocupado, porque eu sou um pouco atrapalhado. Eu sei que vocês não perceberam isso, mas eu sou muito atrapalhado. Eu falei, eu vou dar fora, porque eu sempre dou fora. E cheguei lá numa daquelas catedrais e fiquei sentadinho, sozinho, bonitinho, sentado, e começaram as pessoas começaram a conversar. Veio alguém, começou a conversar comigo, perguntou de onde eu era, eu falei que era brasileiro. Aí já viu, né, gente? Café, Pelé e samba, é uma tristeza, todo mundo. E conversando ali e tal, e a pessoa viu que eu estava um pouco apreensivo, aí, mas tá tudo bem? Tá tudo bem, é que eu recebi uma carta. Todos nós recebemos, né? Então, não, fica tranquilo. E ele riu, e eu não sabia por quê. Quando chega o indivíduo, era o 36º na linhagem, na sucessória, era uma coisa assim, um indivíduo extremamente desconhecido. Depois eu fui ler sobre esse senhor, é um indivíduo que tem uma ficha corrida muito grande, mas ele era da linhagem. Eu falei, lá, quero saber de ver um cara que ninguém conhece, né? Passou longe de mim. Nem se eu tivesse celular, primeiro que eu não filmaria, segundo, foto com ele eu não queria tirar do mesmo jeito, porque eu pensei que eu fosse ver a Elizabeth. Olha que ai, me preparei todo, vesti roupa especial, né? Tudo isso, não deu nada certo. Bom, participei, e o melhor, foi de graça, gente. Isso é algo que eu ganhei. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Aqui no capítulo 7, quando Jesus Cristo encerra o Sermão do Monte, ele começa a descrever a forma como nós temos que nos portar. E ele vai falar da maneira como nós devemos nos portar em relação ao próximo. Ele vai falar da maneira como nós devemos nos portar em relação ao próprio Deus. E a maneira como nós devemos nos portar em relação a nós mesmos diante de Deus. Então eu gostaria para que nós... Opa, olha aí, tá vendo? Eu sou um... Não me dou bem com isso. Eu queria ler o texto para a gente se localizar. Não julguem, não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho,
quando há uma viga no seu. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes a pisarão e aqueles voltando-se contra vocês o despedaçarão. Peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Assim, tudo façam às pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou o figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada, lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Aqui nós temos a prática do reino de Deus, que não devemos, em hipótese alguma, pensar na nossa mente, olha, isso aqui eu estou guardando para o tempo vindouro. Como nós dissemos no sábado, primeiro dia, o reino de Deus, ele é inaugurado com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num tempo do já e o ainda não, nós já dissemos um pouco sobre isso, aquela ideia de que todo vislumbre do reino está guardado para a nossa eternidade, todo prêmio que nós receberemos está guardado para a eternidade, mas nós já temos a figura real entre nós, nós já temos o rei em nossos corações e nós temos obrigações, deveres também no tempo presente. Então, eu gostaria de começar sinalizando aqui a ideia de que nós precisamos prezar por uma boa atitude para com os demais. Prezar por uma boa atitude para com os demais. E Jesus começa o capítulo 7 dizendo, não julguem. E aí, queridos, antes que você diga para a sua esposa, está vendo como eu estava certo? Calma, São Paulinos, que tem, olha, todo mundo fantasiado de São Paulo hoje. Parabéns, 1-0 no Novo Horizontino, no sufoco no segundo tempo. Que coisa joia, né? Como o futebol nos desperta, né, Café? Você que é São Paulino também. Eu estou com o microfone agora. Então, gente, é incrível isso, porque, não São Paulo, mas porque quando a gente olha para a questão do julgar, a gente tem uma visão equivocada. Olha, eu não posso tocar na ferida do meu irmão. Eu não posso falar porque a palavra de Deus está dizendo, cada um cuide da sua própria vida. Onde está escrito isso, queridos? Onde nós
olhamos para esse texto dizendo assim, não julguem e não serão julgados, no sentido de que eu tenho a minha vida e você tem a sua. Não é o que a palavra de Deus nos favorece. O não julgamento aqui é uma ideia equivocada de julgamento. O não julgamento aqui é uma ideia pecaminosa. É quando você olha para uma pessoa com um olhar pecaminoso. Do tipo você, mulher, olhar para outra e dizer assim, nossa, como ela é feia. No fundo você está invejando algo do tipo, estou colocando aqui uma ideia bem ridícula. Mas o julgar aqui que nós devemos fugir são as críticas grosseiras e sem censuras, insignificantes, aquilo que não vai edificar. O nosso lado pecaminoso de olhar para a pessoa e ficar julgando, porque nós somos bons nisso. Isso é pecado. Quando nós simplesmente olhamos para as pessoas e queremos comparar as pessoas, talvez no objetivo, no intuito de diminuí-las, para que eu não fique tão baixinho. Esse tipo de julgamento é equívoco e é pecado. Mas a continuidade do texto, ela vai nos informar que há uma forma como nós devemos olhar para o nosso irmão. Primeiro, o nosso olhar deve ser um olhar sem hipocrisia. O hipócrita na cultura grega era o indivíduo mascarado, literalmente. Aquela pessoa que se escondia por detrás de uma máscara. Esse é o hipócrita. Por quê? Porque a ideia de que você está apontando para o seu irmão, tentando tirar dele o seu cisco enquanto existem traves. E na continuidade, o que Jesus Cristo vai nos dizer como verdade é assim, olha, cada um cuida do seu, fica tranquilo. Não. O que o nosso Senhor Jesus Cristo nos propõe aqui no capítulo 7 é o seguinte, você precisa cuidar das suas traves, você precisa cuidar dos seus ciscos, você precisa crescer espiritualmente, resolver os seus problemas para olhar ao seu redor e perceber o cisco do seu próximo e ajudá-lo a crescer como você tem crescido. A figura aqui não é negativa, a figura ela é positiva de crescimento. Nós temos responsabilidades para com os demais. Nós temos responsabilidades. E quando eu olho para uma situação e fecho os meus olhos e digo assim, ele que se resolva, queridos, eu estou ferindo a verdade que está na palavra de Deus. Eu tenho responsabilidade para com o meu próximo. Eu tenho responsabilidade para com o meu irmão. Isso é o natural da vida. Porque se você falhar nesse sentido, você estará deixando de edificar o seu irmão. E aí, no complemento final dessa questão do julgamento, o que Jesus Cristo vai dizer é o seguinte, olha, estabeleça um certo limite. Porque, às vezes, depois que nós chegamos no limite, tudo o que nós falarmos, tudo o que nós fizermos, vai cair numa conta negativa em relação às outras pessoas. E é nesse aspecto que a palavra de Deus diz assim, ó, não fica distribuindo pérola aos porcos. Que era uma frase, um ditado muito comum naquela época e que às vezes nós também, por conhecermos a palavra de Deus, imitamos. E você sabe muito bem o que isso significa. Por quê? Porque nós precisamos entender, queridos, que o nosso papel precisa ser feito. E Deus cumpre o seu papel. O Espírito Santo, ele está sobre todos, dentro do coração daqueles que creem a Deus. E desta forma, se você é um crente em Cristo Jesus, você é templo, habitação do Espírito Santo. E uma das normativas do Espírito Santo é trabalhar dentro de você, a fim de que você compreenda a vontade de Deus. Então o Espírito Santo vai te incomodar. O Espírito Santo vai falar ao seu coração. E na vida do incauto, na vida do incrédulo, o Espírito Santo está por sobre ele. Da mesma forma, que seja por fora, porque ele ainda não é o templo, mas dizendo assim, querido, você precisa reconhecer, antes de tudo, esse amor de Deus, para que o seu coração seja transformado. E quando Jesus Cristo está dizendo aqui, olha,
limite-se. Cuidado para não jogar pérola aos porcos. No meu entendimento, é que nós, como filhos de Deus, temos responsabilidade e obrigação de olharmos para a vida das pessoas. Mas existe um determinado momento em que a nossa oração a Deus é: Senhor, eu não tenho mais palavras, eu não tenho mais atitudes, e agora eu só orarei ao Senhor. Por quê? Porque é só o teu poder que pode transformar e retirar o cisco ou a trave, ou seja o que for, da vida desta pessoa. Mas, por favor, não venham com a ideia de que em nossa atitude para com os outros, nós não podemos julgar, porque nós devemos. Na continuidade, Jesus Cristo vai falar do perdão. Né? Por quê, queridos? Porque nós temos um limite esclarecido aqui por Jesus Cristo, que nós, às vezes, nos equivocamos. Por quê? O perdoar, ele faz parte da vida de todo o crente em Cristo Jesus. E nesse relacionamento para com o indivíduo que está com o seu cisco incomodando a si e aos demais, nós precisamos, nesta interferência, também oferecer, junto com o juízo que não é nosso, mas o perdão que, por vezes, faz parte dos nossos, da nossa atitude, né, do nosso coração. Então você precisa olhar com este olhar de perdão, porque Jesus Cristo, quando ele profere essas palavras, ele está exatamente pensando nesse viés, que é o viés do amor. Uma coisa é você corrigir uma pessoa e faltar com amor para com esta pessoa. Outra coisa é você corrigir e a sua correção estar inundada com o amor de tal forma que, mesmo que a pessoa não sinta isso, você, proferindo as suas palavras, entenda que elas são fruto de um amor e de um coração cheio e pronto a perdoar. Também tem atitude para com Deus, atitude para com os demais, para com o próximo, mas atitude para com Deus. E aí o texto, ele vai nos levar à ideia da persistência da oração. Reparem, é a segunda vez que Jesus Cristo fala sobre oração num sermão. Deve ser importante esse negócio, porque pela segunda vez Jesus Cristo, ele vai trazer a dinâmica da oração. E ele vai falar sobre pedir, buscar e bater, que parece-me ser uma certa redundância em aspectos. Porque a oração que nós devemos proferir a Deus não é uma oração repetitiva, não são expressões repetitivas, mas nós não mudamos o coração de Deus, certo? Todos aqui estamos na mesma página. Quando nós oramos, você não tem a ousadia de dizer assim: estou mudando os planos de Deus. Porque os planos de Deus, vindo de sua soberania, eles não são transformados. Então a oração do crente, ela não tem, em hipótese alguma, este aspecto de que você está fazendo com que Deus se arrependa. Eu vou orar tanto que Deus vá se arrepender. Todos nós sabemos que nas Escrituras, quando há ali a ideia de que Deus se arrependeu, é uma linguagem humana de comunicação. Deus, ele não é pego de surpresa, Deus não é surpreendido em momento algum. Deus sabia que Jonas pregaria aos ninivitas e os ninivitas se converteriam. Mas Deus se arrependeu do mal que havia planejado. É uma linguagem humana para dizer que, é claro, Deus está percebendo o coração daqueles ninivitas, como de antemão desde a eternidade ele já sabia, e no seu plano perfeito, ele utilizou Jonas para que a sua mensagem convertesse o coração daquelas pessoas. É somente isso que o texto está colocando. Deus não se arrepende e nós, com a nossa oração, não movemos o coração de Deus. Mas com a nossa oração, Deus move os nossos corações. Por quê? Porque nós
reconhecemos quando oramos que precisamos dele. Reconhecemos quando oramos que estamos diante dele. Reconhecemos quando oramos que ele é superior a nós. Reconhecemos quando oramos que ele é autoridade sobre as nossas vidas. Por isso, Jesus Cristo ele está dizendo, olha, peçam, busquem e batam. Porque aquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem de Jesus Cristo eram totalmente cruas. Elas tinham uma religiosidade distante. Qual era a religiosidade do judeu naquele momento da história? Eu vou ao templo, que é simbolicamente o lugar da presença de Deus. Eu não posso entrar no átrio, não posso me aproximar do Santo dos Santos, porque Deus instituiu desta forma. Existe um sacerdote. E este sacerdote, ele vai imolar o cordeiro que eu trouxe como oferta, ele vai oferecer diante do Senhor, e uma única vez por ano, o sumo sacerdote poderá entrar no Santo dos Santos. O meu contato com Deus, enquanto judeu, era um contato limitado, terceirizado. E Deus assim disse que deveria ser feito. Agora, o que Jesus Cristo estava trazendo àquele povo estamos debaixo de uma nova aliança. Nós estamos começando um novo momento. Agora vocês possuem acesso a Deus. Agora vocês podem se dirigir diretamente a Deus. A estrada está asfaltada e vocês precisam se colocar diante do Senhor. Peçam a Deus. Mas como nós trabalhamos no dia de ontem, nós precisamos fazer isso com sabedoria. E a oração do Pai Nosso, como nós dissemos, não é uma reza, mas é um roteiro. E você ali tem pelo menos 6 aspectos distintos que você deveria produzir na sua comunicação para com Deus. Imitar, literalmente. Por quê? Porque é desta forma que Deus está dizendo, se acheguem a mim. Mas peçam, batam. Você já foi em alguns lugares onde você estava meio receoso de entrar e você lá da calçada bateu palmas assim um pouco timidamente, torcendo para que não se abrisse a porta? Né? Já lembram daquela época que os crentes faziam evangelismo de casa em casa? Né? Que a gente às vezes, né, deixa eu passar rápido porque eu tenho uma planilha para cumprir, batia assim, porque a gente não queria que a pessoa abrisse a porta, não sei. Ou então você, enfim, cada um tem a sua experiência. Mas o que está sendo trazido como imperativo de Deus aqui, buscar, pedir, bater, queridos, é uma ideia de contundência. Se você precisa de Deus, você precisa ir até Ele. Se você quer ser ouvido, você precisa ir até o seu trono e colocar diante do Senhor, não com autoridade, porque o rei é Ele, não você, mas colocar, Senhor, eu preciso ser ouvido. E eu gostaria de ser ouvido. Por isso você precisa se colocar diante de Deus em oração. A ideia de bater aqui é uma ideia de insistência, que nós precisamos colocar diante do Senhor. Eu sei que às vezes nós achamos que queremos alguma coisa de forma muito veemente, mas nós nos esquecemos. Você tem um parente que você quer conduzi-lo a Cristo, e você já esgotou todo o seu vocabulário cristão e não deu certo. O que você vai fazer? Você vai orar. Mas você orou 1, 2, 3 dias e acabou o seu gás, acabou a sua energia, você descansou. É muito difícil isso, parente difícil. O que a gente precisa fazer? Já narrei aqui, alguns anos atrás, a história da minha avó. Eu tive um tio, ele faleceu ano passado, que ele foi criado no Evangelho, se desviou e o que minha avó fez por 25 anos? Orou por ele.
A impressão que se tinha assim, é que ele estava cada vez mais distante de Deus. As suas palavras eram quase que contra a pessoa de Deus, ou eram totalmente contra a pessoa de Deus. Mas um dia Deus foi lá e o resgatou, porque Deus é assim. Ele faz segundo a sua vontade, o seu próprio querer. E o que aconteceu? Foi isso, eu estava lá com a minha avó sentado, eu tinha esse hábito, sabe a avó que vocês foram ontem lá na exposição, e eu falei que eu fiquei com a Bíblia da minha avó, que também é de 1898, né? Que nenhum dos meus primos queria uma Bíblia da minha avó, eu quis. Mas essa minha avó, ela estava ali sentadinha e tal, na varanda da casa dos meus pais, e eu fiquei ali também com ela, conversando, e esse meu tio chegou. Chegou e de mansinho, falei, tem coisa estranha aí, porque ele nunca era essa, a atitude dele nunca era essa. E aí ele falou assim, mãe, voltei para Cristo. Olha que coisa boa. 25 anos depois, o que minha avó fez? Deu uma bronca nele. Falei, orei 25 anos por você. Mas, ok, a gente precisa bater, perseverar, buscar, pedir. O que tem sido tão importante para a sua vida? Ah, pastor, o meu filho está descambando. Meu filho não quer saber de evangelho. Fiz tudo certinho, errei um pouco. E meu filho não sei o que aconteceu. De repente cresceu e não quer mais o evangelho. O que você vai fazer por ele? Ou você entrega os pontos, porque agora ele é homem criado, ou você coloca diante do Senhor. Pastor, o meu casamento, o senhor não sabe. É aquela coisa bonitinha na frente do... Mas eu sofro demais, meu casamento já não está certo, já há muito tempo. O que você faz? Espera o dia que um oficial de justiça vai chegar na porta de sua casa? Não, coloca diante de Deus. Coloca diante do Senhor. Sabe, pastor, eu tenho um problema sério no meu local de trabalho. É algo difícil, pastor, porque é só a morte do meu patrão. O que você vai fazer? Não ora pela morte do seu patrão, mas ora, quem sabe, pela conversão dele. Sabe qual é a questão, queridos? É que às vezes as nossas mãos estão retraídas porque nós, de fato, não cremos com o coração. Nós não cremos que a oração dá certo mesmo. Esse negócio funciona. Há muitas histórias sobre oração na história do cristianismo. Uma delas, que eu gosto de lembrar sempre, é de Mônica, ou Santa Mônica, a mãe de Agostinho, ou Santo Agostinho. Agostinho, ele também chegou a hora de estudar fora, e ele foi para outra cidade. E sabem o que aconteceu com Agostinho? Ele começou a estudar lá o trívio, quadrívio, toda aquela filosofia, mas ele também começou a gostar de prostituição. Queridos, e aí você imagina sua mamãe recebendo cartas, ela que era uma mulher crente piedosa, recebendo cartas e entendendo, tem alguma coisa ruim com meu filho. O que ela fez? Foi lá e desmatriculou o filho da universidade, nem tinha autoridade para isso, mas ela se colocou diante de Deus em oração. Toda a literatura que fala de Mônica fala da sua vida piedosa de oração. E quando Agostinho se converteu, literalmente saiu do inferno para se tornar um grande homem de Deus que fez diferença na história da igreja, e toda a teologia sistemática que nós temos hoje, ela começa em Agostinho de Hipona, no século IV. E ele narra que foi graças à oração da sua mãe que ele conheceu a verdade em Cristo Jesus. Nós não podemos deixar para trás essa beleza. Nós não podemos simplesmente falar o seguinte, olha, o que está à mesa está posto. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Nós precisamos crer, queridos. Não temos poder, mas a palavra de Deus diz que nós devemos pedir. Não temos condições, mas a palavra de Deus diz que nós podemos buscar. Eu não tenho solução, mas eu devo bater na porta. E se eu bater, ela será aberta. Eu não estou aqui com um discurso triunfalista, eu estou com a palavra de Deus aberta.
e dizendo que muitas vezes aquilo que nós não temos é porque não pedimos. Aquilo que nós não recebemos é porque sequer oramos por isso. E você tem essa atitude para com o seu Deus, que precisa ser tomada. E por fim, o capítulo 7, que é o final do Sermão do Monte, a ideia de que nós precisamos ter uma atitude para conosco. Eu tenho que ter uma atitude para com o próximo, eu não devo julgar, eu tenho que perdoar, eu tenho que instruir, eu tenho uma atitude para com Deus, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso bater, eu preciso pedir, mas eu também preciso ter uma atitude para comigo. Eu tenho que ter a iniciativa de entrar pela porta estreita. Eu sei que esse texto, ele pode ser entendido de muitas maneiras. E sempre foi um texto que me chamou muito a atenção. E vou dizer por quê, e vocês vão dizer, puxa, para mim também. Quando eu era criança pequena, em casa tinha um quadro horroroso dos dois caminhos. E ele ficava, eu morava num sobrado, ficava bem na escada. E todas as vezes que eu subia, eu tinha que olhar para esse quadro. E era assustador para mim. Lembra que tinha um olho... Vocês estão lembrando disso? Tinha um olho em cima, assim, a impressão que eu tinha é que aquele olho olhava para mim. Era um negócio assustador. É isso aí, cara, e nesse olhar mesmo. Ai, gente, mas o que o texto nos traz aqui, e deixa eu colocar uma questão para vocês, não é necessariamente sobre a salvação, mas é a continuidade da vida cristã. E mais uma vez, o que eu entendo é que Jesus está nos levando a um entendimento de que as nossas vidas, elas são levadas a escolhas. Então nós temos dois caminhos descritos aqui. Um caminho que a palavra de Deus diz que é amplo e leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. E há um caminho estreito, ponto. Não há outra descrição sobre como é esse caminho estreito, a não ser que, obviamente, um difere opostamente ao outro. E eu diria a todos nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu estava, quando eu cheguei em casa, relendo na minha mente as perguntas que foram feitas. E é claro, aquelas perguntas que me mandaram lá de Santos, esses amigos antigos, eu nem considero. São todos mentirosos. Mas algumas perguntas ali, eu acho que são frutos dessa encruzilhada que todos nós nos encontramos, de tomar decisões certas e de cairmos em equívocos, de tomarmos decisões que vão glorificar a Deus e tomar decisões que talvez corrompam a santidade de Deus. E o que Jesus Cristo está nos trazendo aqui é exatamente isso. O que nós precisamos, queridos, entender é que se existe um evangelho de facilidades, se existe um evangelho onde tudo pode ser feito, não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho está aqui no Sermão do Monte. Seguir a Cristo, nos traz uma imagem sacrificial. Você precisa deixar para trás muitas características que você carregava. Você precisa entender que o caminho que você percorrerá do momento em que você encontrou Cristo em diante, será um caminho muito mais difícil do que o outro caminho. A grande questão, e eu não estou aqui querendo atacar pedras em igrejas e ministérios, mas a grande questão é que às vezes nós nos iludimos, porque nós percebemos que a grama do vizinho está muito mais bonita e frondosa do que a minha grama, porque lá o negócio está dando certo. O negócio está dando certo porque está cheio de gente. E está cheio de gente porque olha só como eles são pessoas abertas, de mente aberta,
conectadas com a realidade. E muitas vezes não é isso. Também o oposto, queridos, de achar que o nosso caminho é o caminho ideal, também é perigoso. A gente precisa andar por esse caminho com a palavra de Deus aberta. Nós temos um professor aqui, o Felipe, que ele é conhecido, né, por caminhar lendo livros. Eu já disse para ele que às vezes eu torço para ele tropeçar, mas ele tem uma habilidade em caminhar andando, lendo. E nós deveríamos caminhar em direção a Cristo com a palavra de Deus aberta. É essa a figura que nós precisamos seguir. Se você tem dúvidas de como caminhar com Cristo Jesus, é na palavra de Deus que você vai tirar todas essas dúvidas. Mas uma coisa você precisa estar certo. Se a sua opção é o caminho que conduz a Deus, é um caminho mais difícil do que o outro. Agora, o bom é que ao final, o texto vai dizer o seguinte: tá tudo bem, porque você chegou no destino certo. Não sei vocês, quando vocês não conhecem o lugar e colocam lá Google Maps. Vocês não acreditam. Um dia eu vim de São Paulo para Atibaia e coloquei no Google. Fui buscar um amigo na Zona Norte e a Fernão Dias estava parada por causa de um acidente. Eu falei assim, vou pôr no Google que ele vai me levar na estradinha aqui da Mantiqueira que eu conheço. Eu pus no Google e ele nos levou para outra estradinha. E isso era 10 horas da noite, que eu não conheço. Um lugar difícil, uma subida assim que eu tinha que engatar a primeira marcha no carro e orar para que ele chegasse até lá em cima, depois e vai. E eu saí lá no fundo de Mairiporã, atrás da represa. Eu sei lá que caminho é esse, mas eu tinha ali o Google e a certeza de que o Google pode falhar, mas nem sempre, ele nos ajuda. E de fato eu vim conduzido até a minha casa em paz. Segurança eu já não sei, mas cheguei. Ou, como diz o meme, cheguei, Brasil, né? Agora, a grande questão é que, às vezes, nós usamos um Google espiritual não confiável. E aí, queridos, isso é o grande problema. E o que Jesus Cristo vai trazer como adendo a este Google não confiável são os falsos profetas. E no texto, Jesus Cristo ele diz bem claramente, tenham cuidado com esses falsos profetas. Qual é a principal característica do falso profeta? Ele se traja de ovelha. Sabe que eu me impressiono com isso? Porque se eu tivesse escrito o evangelho, eu diria o seguinte, cuidado com o falso profeta, porque ele se traja do cão pastor do pastor, ou ele se traja do pastor. Mas o diabo ele é tão asqueroso que ele coloca os seus falsos profetas despidos de ovelhas. E eles estão no meio das ovelhas do bom pastor, confundindo as suas ovelhas. Qual é, queridos? Porque geralmente quando a gente pensa nos falsos profetas, a gente está pensando no quê? Num pregador. Não é verdade? O texto está falando que o falso profeta aqui se traja de ovelha. E ele está, é diferente dos textos dos apóstolos, quando vão falar de falsos profetas, que possuem quase que um microfone na mão. O texto aqui ele está falando de pessoas que estão trajadas de ovelhas. Mas elas se diferenciam das outras ovelhas pelos frutos que elas fazem uso, ou que elas dão. E a gente precisa ficar esperto com isso. Porque, às vezes, você está fazendo florescer uma amizade com alguém que se diz cristão. Mas, biblicamente, à luz do Sermão do Monte, é um falso profeta vestido de ovelha. É alguém que não vai te conduzir para Deus, como o Salmo 1 vai nos admoestar a termos uma vida de piedade, se assentando não na roda dos escarnecedores, mas antes tendo prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor meditando dia e noite.
às vezes é aquela pessoa que tanto te influencia, que te tira do reino, que te tira do caminho, que faz com que a sua vida com Cristo seja algo extremamente apagado. Cuidado! Cuidado! Porque o objetivo de Satanás que está por detrás disso aqui é realmente fazer com que o caminho largo seja mais apetitoso para você do que o caminho estreito. Porque a palavra de Deus, ela vai nos trazer a ideia de que o que o diabo quer é simplesmente destruir a criação de Deus. E nós fazemos parte disso. E ele planta, obviamente, esses falsos profetas em nosso caminho, em nossa vida, a fim de que, sim, queridos, nós também nos desviemos desse caminho. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Certa vez, vou falar, tá gravando? É bom, não tem problema. Mas os meus 2 filhos eram, os homens, né, eram pequenos. E o mais velho, ele estava meio que cutucando o mais novo, sabe? E um amigo em comum falava para ele, vai lá, e faz mal ao teu irmão. E a gente via assim, sabe, o coitadinho do filho do meio, né? Estava lá recebendo só as pauladas. Aí nós chamamos e falamos, olha, a partir de agora o amiguinho, ele não está mais aqui com vocês, aqui em casa. Nós não vamos mais permitir isso, para o bem de vocês dois. E aí, eu sou pastor de igreja. Chegamos lá na igreja e tal, e esse amiguinho falou assim para eles, eu vou pedir para o meu pai para a gente ir para a sua casa depois do culto. Porque a minha casa era uma hospedaria, ia todo mundo e saía bem tarde de casa. E aí o do meio falou assim, não, o meu pai falou que você não pode mais ir lá em casa. Aí já viu, né? Deu polícia, pai, mãe, deu todo mundo lá. E eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O relacionamento aqui não está bacana. Porque o seu filho está influenciando o meu filho. E não que o seu filho seja o responsável, porque o meu filho não deveria se deixar influenciar, mas ele está se deixando. E isso está abalando aqui o relacionamento entre os irmãos. Então, se não houver mudança, eu prefiro que o seu filho não frequente a nossa casa. Tive que falar com todas as bocas. E, gente, era um grande amigo nosso. Né? Um grande amigo nosso, já falecido. E deu tudo bem. O menino mudou um pouco de atitude, porque os pais chegaram junto e falaram assim, para com isso. Então, a nossa intervenção, ela é sempre saudável, não é? Eu me preocupo muito com os meus filhos até hoje. A gente tem aquele aplicativo, eles são adultos, né? A gente tem aquele aplicativo onde a gente sabe onde todo mundo está. E ontem à noite a gente chegou em casa, e lá essa semana na universidade, é aquela semana do break, né? Então, um estava para um lado, o outro estava para o outro. Aí a mãe já falou assim, eles estão, olha, o outro está lá. Eu falei, simples, deixa eu ligar, onde você está? O que você está fazendo? Né? Eu controlo, meu filho vai fazer 23 anos semana que vem. Não é, queridos, uma intromissão, é preocupação. Por mais que ele já seja um adulto e dono do seu nariz, eu tenho essa preocupação de auxiliar, de ajudar, de fazer, olha, querido, isso tudo que eu faço é só porque eu amo muito você. E como diz uma minissérie da Globo, quem ama, cuida. Nossa, que horrível que eu falo. Quem ama, cuida de verdade, porque a palavra de Deus diz isso. A gente precisa entender, queridos, que essa é a dinâmica da nossa vida. Quando nós amamos as pessoas, nós nos preocupamos. Olha, espera aí, se afasta um pouquinho. E você, porque às vezes não é que a pessoa de fato seja um lobo em pele de ovelha, um falso profeta em pele de ovelha. Mas às vezes o que está faltando é isso. Olha, eu acho que o pai dele não está olhando para ele. A gente precisa ajudar. Que foi o caso desse meu amigo, do filho. A gente precisa se intrometer na vida uns dos outros, queridos.
Sabe, sem esse mimimi, sabe, de, ai, o que esse mundo vai pensar. Por quê? Porque no fim, Deus precisa ser glorificado com essas atitudes todas do nosso viver. Deus precisa ser glorificado com essa atitude. Por isso, o final do texto, ele vai nos trazer a ideia. Pensei que tivesse feito uma imagem dessa, não fiz. Mas tudo bem. Deus, ele vai chegar ao final do seu sermão falando de uma casa. Falando de uma casa. E nós precisamos entender que nós somos essas casas. Ou nós estamos alicerçados na rocha que é Cristo. E se vier o furacão, se vier a tempestade, se vier a chuva torrencial, nós vamos passar bem por isso. Nós vamos passar bem por isso. Ó, eu fazendo besteira aqui de novo. Agora, se a minha casa, se a minha vida espiritual, ela é construída sobre uma areia, eu posso até entender que eu estou construindo bem ela. Mas eu estou construindo em terreno equivocado, com material equivocado, e em algum momento isso vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. Às vezes, quando eu passo aqui na Fernão Dias em direção a São Paulo, tem aquela favela grande aqui do meu lado direito, e são casas construídas com 4, 5 andares, todos irregulares. Eu fico assim, meu Deus, é numa ribanceira. Se algum dia, Deus me livre, porque isso no Brasil é muito comum, mas se algum dia uma chuva torrencial vier lá de cima para baixo, isso tudo desaba. Pessoas morrem. Aí a gente vai chorar pela tragédia, porque isso acontece. Isso acontece. Todos os anos isso acontece. Há 3 anos atrás, mais ou menos, quando houve aquela tragédia em Petrópolis, a última, foi mais ou menos isso. Eu tinha um amigo que era ovelha lá de Santos, e ele havia acabado de ser transferido para o Rio de Janeiro, e resolveram morar em Petrópolis. Estavam há 3 dias morando na cidade. E ele conta que ele estava em casa e o seu Volvo deu perda total na garagem, mas o principal drama dele era saber que as 2 filhas pequenininhas estavam na escola e não tinha como chegar para saber se estava tudo bem. Então, queridos, a gente precisa tomar muita precaução na nossa vida. E aí eu não estou dizendo com a vida do outro, estou dizendo com a sua própria vida, porque você tem as suas responsabilidades. Você tem as suas responsabilidades. E é isso que Jesus Cristo está trazendo àqueles irmãos. Se você tiver a sua vida como uma casa construída sobre a rocha, se você seguir o livro de Deus e você cumprir aquilo que Deus diz, olha, isso sim está sendo feito de acordo com a vontade de Deus, a sua vida, não é que você não vai ter intempéries, problemas e coisas do tipo, porque a palavra de Deus diz que isso faz parte da vida do crente, mas você estará assegurado no Senhor. Agora, se você plantar a sua vida num terreno arenoso, se prepare. Porque se aparentemente está dando tudo certo hoje, não se engane, você vai experimentar grandes tragédias. Porque Deus está nos alertando. É isso, queridos. Eu quero orar por vocês. E eu não sei se tem a música. Tem música aí, Fernando? Tem? Tem mesmo? Puxa vida. Então depois eu quero cantar. Ou eu quero cantar agora. E depois a gente ora. Deixa eu pegar a letra. Tem letra também, Fernando? Simonete, você pode caprichar para mim aí? Tudo bem. Então eu vou cantar. Posso pegar outro microfone, Fernando? Sabe, viu que eu sou educado, né, gente? Eu peço tudo. É o verde, Fernando? Verde não, Fernando. Não quero o verde, eu quero esse preto e branco.
Nós falamos sobre o poder desta dado a nós, né? A possibilidade dada por Deus a nós de nós encontrarmos nele tudo aquilo que nós precisamos. E sempre que eu penso na oração, essa música me vem à mente. Eu não sei se fez parte de algum momento da nossa vida, mas nós temos muitas músicas que falam sobre oração, mas essa toca ao meu coração e eu queria cantar louvando a Deus e assim nós terminamos com a letra. Tentar ficar em pé por minhas forças, tentar andar, mas nunca consegui, tal qual uma criança, um coração sem esperança. Andar com verdadeira fé a me guiar e então depositar em oração fraquezas e temores e de joelhos te encontrar, mais alto ficar, de joelhos e alcançar os céus, de joelhos, tudo enfrentar e até subir uma montanha, pois de joelhos o mundo é menor e eu maior, de joelhos. Ao orar, um homem está sozinho no jardim, está sofrendo por você, por mim, nossos pecados carregou um alto preço, ele pagou pra mais alto ficar, de joelhos e alcançar o céu, de joelhos, tudo enfrentar e até subir uma montanha, pois de joelhos o mundo é menor e eu maior, de joelhos há uma paz que excede todo entendimento, e ao me entregar livre sou, mais alto ficar, alcançar o céu. Mais uma vez, querido Deus, a nossa gratidão ao Senhor é pela certeza de que, sendo filhos, o Senhor cuida das nossas vidas, de que, sendo filhos, nós temos esse acesso a Ti, como um filho que pode bater a porta, e a certeza de que o Senhor há de abrir e nos trazer a Tua vontade. Que em nossos corações resida, ó Pai, esta convicção
de que o nosso viver, ele precisa ser conforme aquilo que o Senhor planejou para nós. E é nossa responsabilidade estarmos, ó Deus, diante do Senhor, observando tudo, a fim de que aquilo que fizermos, aquilo que pensarmos, aquilo que dissermos, esteja em conformidade com os padrões do Teu reino. Nos dê, ó Deus, sempre essa intromissão do Espírito Santo em nossas vidas, a fim de que o nosso caráter possa ser, ó Deus, o caráter de cidadãos do reino. Porque, ó Deus, antes de termos as benesses do reino, nós queremos reconhecer a Tua majestade. Queremos reconhecer, ó Deus, o Teu poder como Rei dos Reis, num reino que nunca será abalado. Em nome de Jesus. Amém.